Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui das nossas dicas para o Enem. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante. Vamos falar um pouquinho da literatura brasileira, tá? E aí nós já vamos começar com a nossa primeira escola literária, muito cobrada aí nos exames do Enem, dos concursos vestibulares, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o realismo na literatura brasileira. E aí você já precisa ter um conhecimento prévio que essa escola literária ela já vem ali se contrapor ao romantismo, tá? A escola literária anterior, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também na aula de hoje, certo? Então acompanha comigo aqui no slide. O realismo brasileiro tem início em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance realista de Machado de Assis, e com a publicação de O Mulato, romance naturalista de Aloysio de Azevedo. Então veja, gente, que didaticamente a gente sempre vai ter uma grande obra e um escritor de referência para nos situar nesse contexto, certo? Como eu havia dito para vocês lá no começo da nossa aula, gente, o idealismo dos românticos foi substituído por uma visão racionalista e científica, que culminou no realismo e naturalismo. Então nós vamos ter um movimento literário mais pautado na razão, tá? Na realidade como ela realmente é. Já fugindo um pouquinho ali daqueles padrões, daqueles princípios lá que eram apresentados no nosso romantismo. Tudo bem? Então acompanha comigo. Os autores pretenderam construir um retrato fidedigno da realidade, com o intuito de radiografar e diagnosticar as mazelas do mundo industrial e da sociedade burguesa. Então, nós temos alguns problemas na sociedade que nós precisamos discutir e o realismo vai trazer todas essas questões à tona, a miséria, o desemprego, né? As questões de preconceito, as questões de trabalho. Então, todos esses temas serão retratados no texto literário. Buscava-se uma arte mais próxima da realidade, de caráter verossímil, dotada de maior objetividade possível, sem qualquer traço de impressão pessoal ou emotiva. Então veja que eu estou sempre trazendo esse paralelo com o romantismo. Nós temos agora uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, uma linguagem direta, de fácil entendimento e sempre ali com cunho de crítica, né, trazendo algum questionamento na nossa realidade. Tudo bem? Vamos seguindo lá? O nosso contexto histórico, pessoal, o que estava acontecendo na época, né? A sociedade brasileira do século XIX sofreu grandes transformações. De sociedade agrária, latifundiária, escravocrata e aristocrática passou a ser uma civilização burguesa e urbana. Então vejam que no contexto social e político nós temos algumas mudanças que também serão ali usadas como base para o nosso texto literário. O contexto histórico, gente, ele é muito importante para nos situar na sociedade da época, né? A mão de obra escrava foi aos poucos substituída pelos imigrantes europeus assalariados que vinham trabalhar na lavoura cafeeira. Então veja que as mudanças de trabalho, nessa organização trabalhista, ela também sofre por algumas alterações. E isso também vai, de alguma forma, ser representado no texto literário. Tudo bem? Então acompanha comigo. Próximo slide, tá? No Brasil, via-se uma classe média e urbana imersa em um país em decadência econômica e que foi aos poucos desenvolvendo ideais liberais, abolicionistas e republicanos. Então nós temos esse panorama que também será retratado na literatura. E dentro desse contexto, ou nesse contexto, na sua completude, nós vamos chamar a atenção aqui para dois acontecimentos extremamente relevantes que fizeram e que mudaram completamente os rumos da nossa história, né? Em 1888 e 1889, respectivamente, ocorreu a abolição da escravatura e a proclamação da República. Então vejo que foram acontecimentos extremamente relevantes e que de alguma forma também estão ali representados na nossa literatura do realismo, tá? Agora focar um pouquinho mais, gente, nos principais autores do realismo e naturalismo. Porque eu coloquei naturalismo. Porque o naturalismo ele vai meio que vai ser desenvolvido ali no mesmo momento do realismo, só que com outros aprofundamentos que eu vou falar para vocês na nossa próxima aula, tá? E aí os principais autores nós vamos ter o Machado de Assis, né? Como vocês viram lá que é a abertura ali do nosso movimento, né? Nós vamos ter o Aloysio de Azevedo, Raul Pompeia e o Adolfo Caminha. Só que hoje, gente, nós vamos tratar exatamente do Machado de Assis, né, que é a nossa referência, é o nosso autor que ficou para a história, que teve uma vasta obra literária, e nós precisamos nos aprofundar um pouco mais nesse autor, porque ele é muito cobrado, né, os seus textos, suas produções são muito recorrentes ali nas nossas provas. Tudo bem? Gente, acompanha comigo. Machado de Assis foi um célebre escritor da literatura brasileira do século XIX. Foi também jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Então a gente tem uma produção muito vasta da obra desse autor, né? Ele se dedicou a quase todos os gêneros literários. Então nós vamos encontrar trabalhos no teatro, na crônica, na poesia, no conto e no romance. Então ele teve uma vasta produção literária naquele momento.
As principais características da escrita machadiana. Gente, isso aqui é muito importante para você perceber que em alguns trechos vão aparecer essas características, inclusive nas nossas questões, tá? O Enem vai trazer algum trecho da obra, alguma passagem, alguma citação que tem a ver com essas características, e é por isso que você precisa ficar atento. Nós vamos ter ali uma análise psicológica, tá? Nós vamos ter um autor trabalhando muito com o psicológico daquele sujeito daquela época, retratando o seu tempo, a sociedade que ele vivia. Nós vamos ter muita ironia ali no discurso machadiano, muito texto trazendo essa questão da ironia. Vamos ter um discurso metalinguístico, você vai ver que em Memórias Póstumas, em algumas passagens ele explica o próprio livro, ele conversa muito com o leitor. Nós vamos ter ali a narrativa não linear, uma quebra, né, nessa linearidade, como nós havíamos observado lá no romantismo. Nós vamos ter muito do pessimismo, ele traz algumas questões negativas da sociedade. Nós vamos ter um vocabulário extremamente rebuscado e muito bem organizado, né, a concisão vocabular. E nós vamos ter mais aí um elemento de destaque, né, nesse momento, que é o universalismo, que enquanto no romantismo nós tínhamos a figura do eu, centrada muito na visão pessoal, agora no realismo nós temos uma visão mais universal, mais social, e aí nós vamos ter outros temas também de caráter mais plural. Tudo bem? Então acompanha comigo. Próximo slide, então nós temos aqui o nosso livro, né, a nossa primeira indicação, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro extremamente conhecido, tenho certeza que você já se deparou com a leitura desse livro, e nós vamos ter algumas discussões em torno dessa obra. E aí, de início, ele já traz uma declaração, né, uma apresentação da obra já diferente daquilo que a gente esperava, né, uma dedicatória, né? Quando você espera ali uma dedicatória mais formal para alguém, uma personalidade, ele já apresenta esse trecho na nossa introdução do livro. Acompanha comigo. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então você já vê que ele traz uma dedicatória extremamente pessimista, né, aos vermes, aos micro-organismos, né? E a gente já tem aí uma noção de que ele vai falar de assuntos bem mais polêmicos. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui para vocês o capítulo 1, que vai dar abertura, né? Vai introduzir essa questão da morte, ele vai explicar como é que essa obra vai ser desenvolvida, a questão dele ser um defunto autor, ele vai trazer todas essas reflexões e nos contextualizar e prender a nossa atenção e chamar a nossa atenção, despertar o nosso interesse pela leitura da obra. Então acompanha comigo. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no intrólito, mas no cabo. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, no mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Então você já vê que é um texto que vai tratar muito dessas memórias. Algo completamente inovador para a época, né? Vamos ter ali um defunto que vai começar a retratar e relembrar essas suas memórias a partir de uma nova perspectiva da vida e de tudo que ele vivenciou. Tudo bem? Certo, pessoal? Pessoal, vamos então fazer um resumo da nossa aula de hoje, mais voltada ao contexto histórico, a tudo que aconteceu naquele momento. A sociedade da época se estruturava a partir de uma divisão nítida, né? Havia de um lado os donos de escravos, urbanos e rurais, que constituíam a classe dominante do país. Então, estão representados como políticos, ministros, senadores e deputados. Então, é esse público que também vai ser retratado na nossa literatura. A escravidão é responsável direta pelo trabalho e pelo sustento da nação, por assim dizer, das elites. Então, muito forte ainda o sistema escravocrata, muito forte ainda esse poder, né, essas pessoas subordinadas a esse trabalho tão degradante. Há uma classe média formada por pequenos comerciantes, funcionários públicos e outros servidores, que são dependentes e agregados dos fatores dos grandes privilegiados. Então, todo esse contexto histórico, social e político será tema da nossa literatura. Tudo bem? Ok? Vamos exercitar aqui algumas questões, atentando aí, fazendo uma conexão com a nossa aula de hoje, certo? Vamos lá, gente. A primeira questão, acompanhe comigo. A estruturação dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a estrutura do texto. Vamos lá. Na letra A, estabelece uma linha cronológica em sentido inverso, adequando-se assim à condição de um defunto autor. Na letra B, revela os movimentos caprichosos de um narrador sem obrigações com a cronologia e a forma do romance convencional.
Letra C. Revela descompromisso com a linha temporal e com a constituição das personagens, cujo caráter não se define na vestígio das cenas. Na letra D. Estabelece um padrão próprio, constituindo uma série de divagações sobre a impossibilidade de se organizar a narrativa. Ou na letra E. Revela a preocupação do narrador em submeter constantemente a matéria narrada ao julgamento do leitor, de quem espera absolvição para tanta desfaçatez. Então, sempre relembrando ali, tendo como base o romantismo, que nessa obra vai trazer essas características mais marcantes, né? Então, o nosso gabarito aí vai na letra... Vamos lá? Na letra B, gente, exatamente. Nós vamos perceber ali alguns movimentos, algumas indicações do narrador, exatamente fugindo um pouquinho da cronologia. Lembra que é uma narrativa não linear? Pois é, aqui a questão está pedindo esse conhecimento. E sempre fugindo da forma do romance convencional, em toda a sua estrutura, todos os temas que eram abordados ali. Tudo bem? Ficou claro? Vamos para mais uma? Então vamos lá. Este livro e o meu estilo são como ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Este trecho integra o capítulo, se não do livro, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Dele do livro como um todo, é possível depreender que, na letra A, se marca pela função metalinguística, já que o narrador-autor reflete sobre o próprio ato de escrever e analisa criticamente seu estilo irregular e vagaroso. Na letra B, afirma que o livro cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, porque foi escrito do além e é uma obra de finado e trata apenas de fatos da eternidade. Na letra C, é um capítulo desnecessário e o próprio narrador pensa em suprimi-lo por causa do despropósito que contém em suas últimas linhas e porque viola a estrutura linear dessa narrativa. Ou na letra D, foge do estilo geral do autor, uma vez que interrompe o fio da narrativa com inserções reflexivas. Ou na letra E, julga o leitor com quem excepcionalmente dialoga o grande defeito do livro, já que o desconsidera ao longo do romance. Então, pensando um pouquinho na estrutura, pensando no que ele quis dizer, né, com aquele fragmento, vamos pensar na nossa alternativa? Exatamente aí na letra A, gente. Então já rememora ali as características. Nesse momento ele está falando exatamente disso, da função metalinguística. Em algum momento ele vai trazer esse contato mais próximo com o leitor, ele vai falar um pouco que essa leitura pode ser um pouco cansativa, que às vezes a gente pode até querer desistir, abandonar o livro, mas ele fala que o processo de escrita é esse, às vezes é acelerado, às vezes é devagar, às vezes é um pouco mais cansativo, às vezes pode nos prender a atenção, às vezes pode nos deixar um pouco mais enfadonho, mas que esse é o processo de escrita. Então essa é a função metalinguística. Lembra que eu falei para vocês que uma das características da escrita machadiana é o discurso metalinguístico? Exatamente o que o Enem está cobrando de nós aqui nessa questão. Então fica atento às características também do nosso autor, certo? Tudo bem? Pessoal, as nossas referências, vocês podem rever essa aula novamente, podem também acessar o conteúdo que eu vou deixar disponível na plataforma, vou colocar 2 questões aqui na plataforma do Eduque, também questões de Enem, e vocês podem também se apropriar um pouco mais desse conteúdo. E como eu falei para vocês, o realismo ele tem uma extensão para o naturalismo, que será o tema da nossa próxima aula. Então vai ser um complemento desse movimento literário para que vocês tenham esse conhecimento aí na íntegra. Quero agradecer a vocês pela participação, muito obrigado e até a nossa próxima aula.